Como aumentar naturalmente a sua testosterona, o que você deve evitar fazer para que a sua testosterona ela não caia. Então hoje você vai entender tudo sobre isso. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, queria pedir para curtir esse vídeo, que você ajuda a enviar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão conseguir ser ajudadas com esse vídeo. Então, sem enrolação, bora pro conteúdo. E a primeira coisa que a gente tem que entender é por que você quer aumentar os seus níveis de testosterona. Primeiro de tudo, a gente tem que entender qual é a funcionalidade dessa testosterona. E a testosterona, pessoal, nada mais é do que um inibidor de miostatina. E a miostatina vai ser um fator que vai ser catabólico pra gente. Ou seja, quando a gente inibe essa miostatina, a gente inibe a quebra do tecido muscular. Dessa maneira, a gente consegue entender que quanto mais testosterona você tem, não é que você ganha mais massa muscular. Na realidade, você acaba perdendo menos massa muscular. Claro, existe o fator que você aumenta sim a hipertrofia, mas o fator predominante é que você acaba perdendo menos massa muscular. Dessa maneira, a gente consegue ver que, por exemplo, mulheres que têm de 15 a 20 vezes menos testosterona do que os homens tendem a ter menos massa muscular. E por que isso acontece? Porque elas perdem mais massa muscular. Fica difícil de reter massa muscular. Dessa forma a gente consegue entender essa funcionalidade da testosterona. Mais um fator importante, existem pessoas que têm menos testosterona do que outras, mas conseguem hipertrofiar mais do que as outras que têm mais testosterona. E por que isso acontece? Por diversos fatores. Dentre eles, às vezes a pessoa ela tem uma dieta melhor, às vezes a pessoa ela tem um treinamento melhor, porque o fator principal para a hipertrofia, além da alimentação, mas o fator primordial é o quê? Sinalização. Você precisa sinalizar para o seu corpo ele readaptar e ele precisa fazer essa reconstrução. E como você melhora essa sinalização? Com o treinamento. Porque de nada adianta você ter uma ótima alimentação para hipertrofia, sendo que seu treinamento é muito ruim. E isso acontece grande parte das vezes. A pessoa tem um bom consumo de proteína, bom consumo de carboidrato, mas não consegue fazer um bom treinamento. E aí a pessoa ela precisa melhorar essa sinalização para conseguir ter uma boa hipertrofia. Logo, tem pessoas que conseguem hipertrofiar mais por justamente ter um treinamento muito melhor do que outras. O outro fator é a genética, porque existem pessoas que são ectomorfas, outras pessoas que são mesomorfas. Isso daí é o biotipo. Claro que não é porque você nasceu ectomorfo que você vai ficar para sempre ectomorfo. Na realidade, a gente sempre tem uma mistura desses biotipos. Mas o que significa? Ectomorfo é aquela pessoa mais esmirradinha, que tem ossos mais largos e mais finos, que tem realmente um metabolismo mais acelerado e tem uma dificuldade maior de ganhar massa muscular, mas tanto massa muscular quanto gordura. Então, acaba ganhando com uma facilidade um pouco menor. O outro biotipo é o endomorfo. Esse biotipo tem uma facilidade maior de ganhar, por exemplo, tecido adiposo, ou seja, gordura, porque também tem ossos mais largos. Então essas pessoas acabam tendo um metabolismo um pouco mais lento. E a gente tem outro metabolismo que é o mesomorfo. Esse é o metabolismo dos deuses. Por quê? Porque eles acabam tendo uma estrutura onde que acabam tendo uma facilidade maior de ganhar massa muscular e uma facilidade de perder gordura. Logo acaba ficando entre o meio dos dois, ectomorfo e endomorfo, e o mesomorfo acaba ficando com um biotipo com maior facilidade de você desenvolver uma boa estrutura e uma boa musculatura. Mas isso não significa que você, ectomorfo, não vai conseguir desenvolver a sua musculatura. Isso na realidade é apenas uma predisposição que você precisa, é claro, mudar outros estímulos para você conseguir chegar no físico que você deseja. Por isso que existem pessoas que são ectomorfas e pessoas que são mesomorfas e que elas estão fazendo o mesmo treinamento, estão fazendo a mesma alimentação, com a mesma intensidade nos treinos e no final das contas o ectomorfo ele acaba evoluindo menos do que o mesomorfo, por justamente essa questão da genética. Mas também tem outro fator. Existem pessoas que têm mais testosterona do que outras, só que elas têm também menos receptores. E o que isso significa? O hormônio ele é um sinalizador. Um sinalizador para, por exemplo, ele provocar hipertrofia ou para ele inibir a miostatina. Então ele vai sinalizar alguma coisa. Então pensa o seguinte, se você tem receptores, vamos supor que é portas. Vamos supor que o seu corpo ele tenha 3 portas apenas para a quantidade de testosterona que você tem. E você tem outra pessoa que ela tem, ao invés de 3, ela tem 5 portas. Logo, mais testosterona consegue entrar nessas portas do que na sua que só tem 3. Dessa maneira, mais testosterona ela consegue ter a ação ativa daquele hormônio em si do que você.
Por quê? Porque você tem menos receptores. Dessa maneira, a gente entende que o mais importante também do que você ter muita testosterona naturalmente é você também ter uma boa quantidade de receptores, e isso é de maneira genética. Tem pessoas que têm mais receptores do que outras, e isso acaba oscilando bastante por questões hereditárias. Um outro fator que você tem que ver não é só a testosterona total que você tem, e sim a testosterona livre, porque de nada adianta você ter uma testosterona total alta se aquela que você vai precisar utilizar é a testosterona livre. Ela que é a mais importante, porque é ela que você vai conseguir ter os efeitos, por exemplo, anabólicos. Então, tem muitas pessoas que têm uma testosterona total alta, mas tem, por exemplo, um SHBG também alto. O que é o SHBG? Ele é uma proteína que vai armazenar a testosterona. Dessa maneira, essas pessoas que têm um SHBG muito alto acabam tendo uma testosterona mais armazenada, então ela acaba não ficando numa forma mais ativa. Por isso que um fator também importante que você pode pedir, seja para o seu nutricionista ou pelo seu médico, para ele prescrever, para você dar uma olhada como é que você tá, é a sua testosterona livre. O que você deve evitar para que a sua testosterona não caia e que, consequentemente, vai fazer com que a sua testosterona ela suba? É, por exemplo, diminuir o estresse. Níveis de cortisol mais elevados provocam, por exemplo, uma queda de testosterona. Então, por exemplo, você consumir alimentos muito inflamatórios acabam diminuindo seus níveis de testosterona, ou seja, muita gordura saturada. Outro fator acaba sendo você ter muito estresse no seu dia a dia, muita ansiedade. Isso acaba sendo um fator complicado da gente intervir. Mas você reduzindo essa ansiedade, isso vai ajudar muito para você aumentar os seus níveis de testosterona. O outro fator que faz com que você reduza os seus níveis de testosterona é o fator da idade. Isso não tem o que a gente intervir realmente. Tanto que chega a uma certa idade onde que você pode conversar com o seu médico e ver se há a necessidade, porque muitas vezes não há necessidade, mas por questões de hipogonadismo masculino, por exemplo, há necessidade em algumas situações de você fazer a utilização de testosterona exógena para você aumentar a níveis fisiológicos. O outro fator que acaba sendo é uma restrição de sono muito grande. Ou seja, quando você dorme pouco, você tem menos ciclos de sono. E existe um ciclo do sono não REM, que é a fase S3, que é o quê? É uma fase onde que você vai ter produção de GH, por exemplo. E GH ele é um hormônio do crescimento que vai favorecer o seu aumento de massa muscular. O outro fator é que também quando você tem uma restrição de sono muito grande, quando você dorme menos de 6 horas, você tem uma menor produção de testosterona. Então isso é um fator muito predominante. Só que não acha, então quanto mais eu durmo é melhor. Na realidade não. Existe uma curva em U, onde que quanto menos você dorme, você menos vai produzir testosterona, mas também quanto mais você dorme, quando você ultrapassa o limite de 9 horas de sono por dia, isso faz com que a sua testosterona ela também diminua essa produção. Por isso que o ideal é você manter uma base entre 7 a 8 horas de sono por dia. Essa é uma base muito boa. O outro fator é você consumir pouca gordura. E como assim, Eduardo? Você falou para eu não consumir gordura saturada, que isso vai ser ruim para mim. Mas aí eu também não posso cortar gordura? Peraí. A gente não pode consumir gordura saturada, porque ela em excesso ela vai ser pró-inflamatória e vai diminuir os nossos níveis de testosterona e, consequentemente, também ela vai aumentar a sua inflamação, aumentando o seu risco de doenças crônicas, por exemplo. Mas você também não pode deixar de ingerir gorduras boas, gorduras mono e poliinsaturadas, como, por exemplo, a gordura do azeite, a gordura do abacate, a gordura das castanhas, a gordura, por exemplo, que você encontra nas sementes, como chia, linhaça, por exemplo. Elas vão ser muito boas pra gente. Pra quê? Para conseguir favorecer na produção de testosterona. Então você manter um bom consumo de gorduras mono e poliinsaturadas, que são gorduras boas, diminuir gorduras saturadas, como por exemplo manteiga, óleo de coco, banha de porco, frituras, fast foods. Isso vai ajudar em muito para você evitar a queda de testosterona e logo você acaba aumentando consequentemente. Outro fator é você fazer o treinamento, que o treinamento acaba estimulando a produção também de testosterona. Isso acaba sendo um fator positivo também. Então, dessa maneira, a gente entende que existem esses fatores que vão auxiliar bastante. E, Eduardo, será que existe algum suplemento que consegue otimizar minha produção de testosterona? E na realidade, pessoal, a gente tem que entender o seguinte:
Quando as pessoas elas já têm uma boa quantidade de testosterona, não. Nenhum suplemento ele vai conseguir potencializar, seja Tribulus, maca peruana, ashwagandha ou aquele famoso Long Jack, que é a Euricoma longifolia, eles também não vão auxiliar a gente, porque, por exemplo, o Tribulus, ele vai servir como um vasodilatador. Muitas pessoas naquele período da terapia pós-ciclo, no TPC, acabam tendo uma queda na libido, acabam tendo até uma disfunção erétil. Por quê? Porque quando elas estavam utilizando testosterona exógena via aplicação, quando elas cessam essa aplicação sem um desmame de uma maneira correta, com acompanhamento de um profissional, o que vai acontecer? Ela vai parar de utilizar a testosterona exógena e o corpo dela vai ter parado de produzir a testosterona de maneira endógena, ou seja, dentro dela. Por quê? Porque por isso, quando a pessoa utiliza a testosterona exógena, ocorre uma atrofia testicular, por exemplo. Por quê? Porque o nosso corpo entende que já tem muita testosterona, então para que produzir mais testosterona? Não faz muito sentido. Então, como está vindo testosterona de fora, dentro o nosso corpo não produz. Então, quando você para de utilizar, o que vai acontecer? Você tem uma queda muito grande. Por isso que ocorre uma alteração de humor muito grande, ocorre um índice, um score de suicídios maior, um score de depressão e de ansiedade maior em pessoas que fazem a utilização de esteroides anabolizantes sem o acompanhamento correto. Dessa maneira, a gente consegue entender que o Tribulus ele conseguiu reduzir essa disfunção erétil, porque melhorou essa vasodilatação. Dessa maneira, melhorou até o desempenho sexual. E as pessoas acabaram relacionando esse desempenho sexual com, opa, melhorou minha testosterona então. E na realidade não. Os estudos eles não mostram uma melhora, um aumento nos níveis de testosterona, seja com Tribulus, maca peruana. A gente vê aumento dos níveis de testosterona com alguns fitoterápicos, como por exemplo a ashwagandha, que é um adaptógeno, ou por exemplo o Long Jack, que é o Euricoma longifolia. Só que são para pessoas que já têm uma queda de testosterona idiopática, ou seja, sem uma causa muito bem definida. Ou seja, para pessoa que já tem naturalmente uma testosterona mais baixa, sem ser por conta desses fatores que eu havia mencionado anteriormente com vocês, realmente esses fitoterápicos vão auxiliar um pouco nesse aumento da testosterona. Mas para pessoas, no geral, que já tem um nível de testosterona ok, beirando aí entre 400 a 700 de testosterona total mais ou menos, não vai aumentar mais do que isso, até porque carecem de muitos estudos com relação a isso. Então você não precisa gastar dinheiro para um suplemento para aumentar a testosterona. Faz muito mais sentido você gastar dinheiro com suplementos que vão ser recursos ergogênicos, vão melhorar o seu desempenho durante o seu treino, seja por exemplo uma creatina, seja por exemplo uma cafeína ou qualquer outro suplemento que aumente o seu desempenho na atividade física específica que você esteja fazendo, que vai depender do esporte, seja que você faz crossfit, musculação, ou você faz um exercício aeróbico como um triatlo, corrida, natação, algum esporte ou uma luta, por exemplo. Então você vai ter uma necessidade individual de um suplemento específico. Por isso que no geral, quando a gente fala de suplementação, a gente fala de sinalização específica para aquele treinamento. Por isso que a gente não pode generalizar. Então, pessoal, a partir daí a gente conseguiu entender os fatores que acabam prejudicando a sua produção de testosterona, os fatores que você evitando esses fatores que vão prejudicar seus níveis de testosterona, naturalmente você vai aumentar esses níveis caso eles estejam baixos. E a gente viu os fitoterápicos que não funcionam no aumento dos nossos níveis de testosterona. E se você gostou desse vídeo, eu só peço que você se inscreva aqui no canal, que toda semana a gente tem um vídeo novo aqui para vocês, beleza? Um beijo e tchau!